Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema Feminismo e Infância, Educar para a Liberdade, com Elaine Monteiro, que é doutoranda em História e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Bora para nossa aula de hoje? Olá, pessoal, eu sou Elaine, sou professora de História, doutoranda em História Social da Cultura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou mãe do Vitor, de 4 anos, militante do PT e da Marcha Mundial das Mulheres, e é muito prazeroso para mim estar aqui hoje participando desse programa. Gostaria de agradecer ao Partido dos Trabalhadores, através da sua Secretaria Nacional de Mulheres, pela oportunidade de vir aqui trazer esse conjunto de reflexões, porque esses espaços formativos do partido foram, sem dúvidas, cruciais para a minha formação como sujeita, como militante, como professora, educadora. Então, estar aqui novamente é muito importante para mim. Fui provocada a fazer um conjunto de reflexões sobre a questão do feminismo, infância e a educação para a liberdade. Quando eu recebi esse tema, me veio à mente de imediato 2 autores que foram fundamentais no meu processo de formação. A Bell Hooks, que é uma filósofa norte-americana que constrói a sua trajetória a partir das periferias e a partir da reflexão de mundo, que tem, sobretudo, orientação da transgressão de normas para pensar a liberdade e que se referencia em muito num pensador brasileiro, que é o Paulo Freire, e um outro intelectual também muito importante para a formação de educadores no mundo inteiro, que é o Levi Vygotsky. E esses 2 pensadores, ao longo da minha vida pessoal, se intercalam não só na forma de pensar as teorias que orientaram tanto a minha monografia, minha dissertação de mestrado, mas também me orientam e fazem refletir cotidianamente sobre a criação do meu filho e o mundo que eu quero construir. Então eu fiz uma pesquisa, uma avaliação teórica, tentando pensar a interlocução entre teoria e prática no cotidiano das nossas vidas. Porque, sobretudo, quando a gente pensa esse tema, a gente pensa não só a partir das nossas responsabilidades enquanto pessoas que querem mudar o mundo,
mas, sobretudo, pessoas que cotidianamente mudam o mundo e a realidade que estão inseridas. Então, acho que algumas perguntas e questões mobilizadoras que a gente precisa trazer é o que significa educar para a liberdade na infância e como a educação pode ser responsável pela formação de sujeitos livres, críticos, desde cedo, desde o seu núcleo inicial de vida e convivência, que é a família, mas também a escola no seu momento inicial, as creches, os meios de educação mais formal. E aí eu quero trazer esses 2 pontos, que são 2 espaços muito importantes para a formação dos sujeitos, porque são espaços que formam as redes iniciais de sociabilidade de qualquer pessoa. É a infância, a liberdade e seus territórios, pensando principalmente como Levi Vygotsky orienta que os educadores reflitam a infância como um tempo de imaginação, um tempo de criação e um tempo de construção de pertencimento, e como Bell Hooks aponta para a gente, a liberdade como algo a ser construído desde cedo, algo que tem relação com o meio ambiente em que esse sujeito está inserido, e, sobretudo, as suas relações com esse espaço. E a educação, ela deve ser um mecanismo, um processo em que auxilie o rompimento de silenciamentos e abra caminhos para que os sujeitos possam se constituir como, de fato, pessoas críticas e pensantes nos ambientes. O Vygotsky é um pensador que propõe para a gente a educação como ativa, como criadora e um processo que nos faça ter muita responsabilidade sobre a condução dela. A brincadeira, ela surge como algo transformador. É através da brincadeira que esses sujeitos se expressam, que se colocam no mundo e, por vezes, conseguem apresentar seus medos, suas inseguranças. Então, é a partir da brincadeira que a experiência social se expressa e é um espaço de experimentação, um espaço onde as crianças, na sua primeira infância, conseguem entender os limites sobre os seus corpos, o limite de respeito com o corpo e o espaço do outro, e conseguem expressar a sua individualidade. E aí é importante compreender que o aprendizado, ele é um espaço, ele é um momento da vida que é cotidiano e contínuo até a fase adulta. Então, nós iniciamos o nosso processo de vida com aprendizados, mas ao longo da nossa vida vamos experimentando processos de aprendizados diversos que nós, enfim, aqui inclusive agora, estamos em um processo desse de aprendizado que precisa ser afetivo, colaborativo, como um todo ele é cooperativo e coletivo, né? Então, o Vygotsky, ele fala algo muito importante, que é sobre a imaginação como um momento essencial de desenvolvimento da consciência. Já Bell Hooks, que inclusive tem um livro com esse nome, A Educação como Prática da Liberdade, ela aponta pra gente que a educação ela precisa ser crítica, amorosa e transformadora. E a criança, ela precisa ser reconhecida como um sujeito político capaz de pensar, de questionar e de se posicionar diante das adversidades do seu dia a dia. A escuta, o afeto e o diálogo, eles são práticas libertadoras. Então, sejamos nós como educadores, como cuidadores, a gente precisa ter ouvidos atentos e uma escuta que continuamente seja empática para a gente conseguir fazer com que exista nos ambientes em que a gente esteja essa efetivação do afeto, do diálogo, da escuta ativa. Então, o ensinar, o ato de ensinar, ele é sobretudo um ato que despende da gente amor, afeto e a construção da esperança.
E aí, a relação com o feminismo, a relação com a nossa prática de subversão de opressões e transformação da realidade que a gente vive, é principalmente da gente pensar sobre como nesse primeiro momento da infância, que é onde a gente vê de maneira mais efetiva a determinação sobre os papéis de gênero, os papéis que orientam a nossa vida para o resto da vida, né? A nossa circulação nos ambientes pelo resto da vida, a gente precisa fazer com que esse primeiro momento seja também um momento de rompimento e enfrentamento às opressões cotidianas. As crianças, como sujeitos de direitos, de saberes e de desejos, mesmo a partir do momento em que elas ainda não conseguem colocar em palavras essas questões, elas são sujeitos que também prezam pela sua liberdade, pelo seu espaço de reconhecimento. Então, a educação, o ato de educar, ele é um ato que requer da gente respeito, equidade de gênero e, sobretudo, que seja balizador da construção de possibilidades de justiça social. E eu gostaria de trazer aqui um processo muito rico que eu tive a oportunidade de vivenciar na prática como educadora no último mês, mas que é um espaço muito mais antigo, que é a construção da ciranda infantil do Movimento Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, movimento do MST, que é a construção desse processo de educação atrelado a território, educação atrelada à prática militante e que traz consigo esse conjunto de processos teóricos e práticos para esse momento da infância. Então, a infância no MST, quem são os sem terrinha? Os sem terrinha do MST são o nome, ou vamos dizer assim, a titulação que se dá às crianças que são filhos de trabalhadores sem terra, as crianças filhas de trabalhadores rurais, pequenos agricultores, colaboradores do MST, e que vivenciam no seu cotidiano essa experiência, que é a experiência da luta com a experiência da construção dos seus saberes nessa vivência muito específica e, por vezes, violenta, por vezes de muita resistência, mas que é atravessada e precisa ser atravessada cotidianamente pela manutenção da esperança, da possibilidade que essas crianças tenham o seu espaço enquanto infância respeitado para a manutenção da chama da vida e da luta nessas crianças. Então, essas crianças, elas vivem uma realidade das suas experiências ligadas à luta por direito, à luta por terra, à luta por educação, e vivem e aprendem em comunidade, vivem e aprendem em resistência. Essas experiências de educação são experiências atreladas ao cuidado, à construção de comunidade, com relações de vivência baseadas na prática, na valorização da terra, no respeito ao meio ambiente, valorização da cultura, e são, sobretudo, espaços que prezam pelo encontro, pela troca de vivências. Então, nesse espaço, as crianças cantam, cuidam da planta, cuidam do seu alimento e aprendem a partir de uma linguagem que respeita as suas faixas etárias, respeita as suas experiências localizadas ali a partir da idade, o que é a luta por seus direitos, o que é a luta coletiva. Então, inclusive, tem um canto deles que eles falam, né? Por terra, escola, saúde e educação, é desse jeito, eu não abro mão, eu sou o sem terrinha do MST, que é para conseguir fazer com que essas crianças tenham autoestima enquanto lutadores, apesar de ainda serem só crianças. Então, esse processo teórico e prático é um teórico que visa pensar a imaginação criadora,
seu empoderamento enquanto sujeito político, e a educação, de fato, como prática da liberdade. E a educação como prática da liberdade, ela é uma educação que cultiva a imaginação, o pensamento crítico, o pertencimento, a infância enquanto um lugar sensível, mas muito potencial para a construção desses sujeitos e sobretudo, um espaço que precisa ser coletivizado. Existe uma fala indígena que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia, e esse costuma ser o maior desafio da realidade das mulheres que estão na política, das mulheres que fazem do seu cotidiano uma luta, e que estão luta nas suas diversas características, né? Seja a luta para a manutenção do seu sustento familiar, a luta para a manutenção da sua vida cotidiana, da organização da sua casa, a gestão do seu tempo. E a construção de uma rede de apoio, ela vai desde a nossa luta, do nosso enfrentamento para conseguir os nossos direitos enquanto cidadãs e sujeitas de acesso a direitos básicos, né? Que seja a clínica da família do nosso bairro em pleno funcionamento, ou então o direito e o acesso à creche, que é algo básico e que por vezes a gente não consegue encontrar no nosso município. E eu acho que, atravessado a todas essas realidades, né, a gente precisa pensar sobre o papel do trabalho de cuidados, o papel sobre um trabalho que é cotidianamente invisibilizado e que perpassa pela vida de todas as mulheres, especialmente as mulheres mães, as mulheres cuidadoras. E desde que eu me tornei militante, e isso muito atrelado à minha vida acadêmica e pessoal, na Marcha Mundial das Mulheres a gente pensa sobre a importância e a fundamentação da educação antissexista ser algo colocado em todos os espaços que a gente ocupa, sejam os espaços formais de educação, sejam os espaços de militância e sejam os espaços em que a gente está na nossa vida privada, que a educação sexista e a educação que paute a diminuição ou o enfrentamento à divisão sexual do trabalho como algo balizador da organização da nossa vida. Porque, por vezes, a gente vê como, eu acredito que a pandemia escancarou mais essa questão de como a vida privada, ela é muito balizadora, ela é balizadora da nossa vida profissional, da nossa atuação política, da nossa atuação coletiva. Então, refletir sobre a infância, o feminismo e a educação como prática da liberdade é, sobretudo, a gente fazer reflexões teóricas, reflexões de experiências práticas, de espaços em que os movimentos conseguem desenvolver suas experiências de educação transformadora, mas é, sobretudo, a gente pensar sobre como o trabalho de cuidados, sobre como as experiências e as imposições sobre as mulheres, elas são questões muito importantes a serem debatidas também, não só no espaço privado, mas também no espaço público. E eu acho que no último período, no último período de gestão federal, do governo federal, a possibilidade da gente ter a execução do Plano Nacional de Cuidados, ele coloca para a gente um campo de possibilidades a partir da efetivação de políticas públicas voltada para as mulheres. Então, acho que uma reflexão para findar aqui essa explanação é a gente pensar o papel do Estado na promoção de políticas fundamentais para as mulheres, como é a política das creches, como experiências históricas que já ocorreram das lavanderias coletivas, mas também espaços de reconhecimento das crianças como cidadãos, e que, reconhecendo as crianças como cidadãs de direitos, a gente está conseguindo proporcionar
à nossa sociedade um conjunto de novos sujeitos que serão, num futuro médio e longo, ativos para a transformação da nossa realidade e possibilitando, assim, às mulheres e às famílias um ambiente seguro e viável para promover o seu conjunto de atribuições, seja a educação formal, a educação institucional, suas relações em casa com a família, mas também o seu exercício profissional, o seu exercício político, enquanto sujeitas que nós somos e que queremos a cada dia mais ocupar com muito louvor e com muita possibilidade de expressar os nossos aprendizados, enfim, nas nossas diferentes esferas de conhecimento. Na aula de hoje aprendemos sobre feminismo e infância, educar para a liberdade, com Elaine Monteiro. Continue ligada no TV Elas por Elas e amanhã tem mais. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.